Olá, mulher de Deus, quero compartilhar com você um conceito super importante. Você sabia que para edificar a sua casa e construir o seu projeto de família, a sabedoria é tão importante quanto a fé? Percebe que no versículo de Provérbios 31, a palavra diz: a mulher sábia, a mulher que tem sabedoria, edifica sua casa. E não a mulher de fé. Você pode ter muita fé. A fé, ela te leva para o céu. Mas para edificar algo, você vai precisar de algo mais além. Além da fé, você vai precisar da sabedoria. E eu quero te provar isso. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor, pela sabedoria fundou a terra, e pelo entendimento ele estabeleceu o céu. O Senhor Deus precisou de sabedoria para construir a terra. Tudo que você for construir, você vai precisar, além da fé, vai precisar da sabedoria também. É aí que muitas mulheres cristãs têm falhado. Estão só batendo na fé. Na fé, eu creio, e oração e jejum, mas não estão buscando a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a maneira correta de se construir o seu projeto de família. E eu quero motivar o seu coração a buscar essa sabedoria, mulher de Deus. Olha outro texto aqui que eu acho muito legal, que diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com inteligência ela se consolida. Para construir a sua casa, o seu lar, o seu projeto de família, vai precisar de sabedoria. E para consolidar, manter firme, vai ter que ser inteligente, vai ter que ser esperto, vai ter que aprender muita coisa. Eu passei muito tempo batendo só na tecla da fé. Tudo é possível ao que crê. Só que a Bíblia não tem só esse versículo. Tudo é possível ao que crê, e mais lá na frente, a palavra de Deus diz a importância da sabedoria. Todas as vezes que a gente fica num versículo só ou em poucos versículos, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa religiosa e de não alcançar aquilo que nós tanto queremos. E eu vou te provar mais ainda que só a fé pode ser prejudicial. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Romanos, falando sobre os judeus: porque eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Você conhece alguém que tem muita fé e zero de sabedoria? Eu chamo isso de fé burra. Gente que crê, mas não tem sabedoria. Nesse grupo estão as pessoas que creem em ídolos, creem em simpatia, numerologia. Gente que crê nos mortos. A Maria, que foi a mãe de Jesus, já morreu há século. Tem gente que coloca a sua fé nela. Então, até para ter fé, você vai precisar de ter sabedoria. Senão você vai ter uma fé burra, uma fé infantil que acredita em qualquer coisa. É por isso que a gente vê, tem mulheres que acreditam em qualquer palavra, em qualquer jugo, em qualquer coisa que dizem para ela, porque alguém está num púlpito ou dentro da igreja, ou está falando em nome de Deus. Mas a mulher que busca sabedoria, ela não permite que a sua fé é enganada, que ela corre atrás, ela vai pesquisar, ela vai estudar, ela é antenada. Eu fico muito triste quando eu vejo mulheres cristãs apanhando das mulheres seculares na sabedoria. Eu vejo que as mulheres seculares estão buscando estudar mais, aprender mais, conhecer mais. Enquanto as cristãs, elas querem aquele culto avivado, que mexe com a emoção delas e fala aquilo que elas querem tanto ouvir.
Quando aparece um culto firmado na sabedoria, elas olham e falam: esse culto está frio, essa palavra está fria. Não querem usar a mente e o cérebro. Isso está trazido um alto preço para as mulheres, porque nós temos visto as mulheres seculares construindo, edificando o seu projeto de família, consolidando o seu projeto de família, enquanto as cristãs estão aí, chupando o dedo, sofrendo. E o Senhor disse: o meu povo, Deus não falou o mundo, Ele disse: o meu povo sofre por falta de entendimento, por falta de sabedoria. Eu quero motivar o seu coração nessa tarde, além da fé, buscar a sabedoria. A palavra de Deus diz: aquele que deseja ter sabedoria, peça a Deus, que Ele dá alegremente. Eu passei muito tempo da minha vida pedindo: Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Eu achava, pela minha fé, que a sabedoria também ia ser um milagre. Deus ia abrir a minha cabeça e ia enfiar a sabedoria lá dentro. Então entendi que a minha fé precisa estar acompanhada de ação. Se eu estou pedindo sabedoria para Deus, qual é a ação que eu tenho que ter para alinhar aquilo que eu estou pedindo? A ação de estudar, de me informar, de buscar sabedoria. E Salomão disse: paga o preço, porque a sabedoria tem um preço. Sabedoria não é igual à salvação, que é gratuita. Aliás, a salvação é gratuita para nós, porque o preço era tão alto que Jesus pagou pela gente. Agora a sabedoria, minha filha, a gente tem que pagar o preço para a gente obter. Preço de tempo ali estudando, se esforçando, aprendendo. Preço quando você paga um curso, uma faculdade, um treinamento. Muitos outros preços que as mulheres cristãs não estão a fim de pagar. Mas eu quero motivar, te inspirar e te dizer que tudo que você investe na sua sabedoria vai te trazer um retorno incrível, incrível. Qual é a sabedoria na área dos relacionamentos? É quando você aprende sobre comunicação assertiva, quando você estuda as escrituras sagradas em relação à questão de relacionamentos, quando você aprende sobre socialização, sobre como vencer timidez, sobre comportamento, sobre emoções. E quando você começa a aprender todas essas matérias que são importantes para quem quer construir um projeto de família, você começa a ver as coisas fluir. Você começa a mostrar para Deus que você não está brincando, que você quer mesmo ser essa mulher cheia de sabedoria que vai edificar a sua casa. Aí quando Deus vê que você está falando sério, aí Ele dá aquela força. Então, minha princesa, talvez você tenha vivido de campanha em campanha, de jejum em jejum, de choro em choro, e nunca tenha pensado nessa hipótese de buscar a sabedoria, de buscar aprender. E eu posso te garantir que o resultado é incrível, mulher de Deus. Aleluias, é incrível. Eu, por muito tempo no meu ministério, eu fiquei só café. E eu orava com mulheres, jejuavam, pagavam preço, e um propósito atrás do outro. De repente eu entendi que a gente precisava trazer uma porção de sabedoria. Isso começou quando eu comecei a estudar sistematicamente as escrituras sagradas para entender em verdade, com sabedoria, a questão dos relacionamentos. E sabe, tem muita gente interessadíssima que você tenha uma fé burra. Porque se você tiver uma fé burra, inocente, infantil, é muito fácil de te manipular. Tudo que fala você acredita. Encontro mulheres que estão presas a relacionamentos onde elas apanham, onde elas são humilhadas, onde elas vivem tantas coisas, porque alguém disse que para elas chegarem no céu, elas têm que se anular
e viver aquela vida miserável. E elas aceitam e nunca foram estudar sobre relacionamento, nunca foram aprender o que a Bíblia diz sobre isso. Alguém pegou um versículo, jogou na cara delas e elas aceitaram. Por isso muitas igrejas por aí dizem, você não pode questionar, você não pode duvidar, porque quer roubar de você a capacidade de buscar a sabedoria. Graças a Deus que a minha igreja, além de estar firmada na fé, tem também suas bases na sabedoria. E nós podemos sim perguntar, podemos sim questionar, podemos sim querer aprender. Isso não é incredulidade. Pessoas que falam assim são pessoas que querem colocar você numa bolha para te dominar, te manipular. A palavra de Deus diz que tudo que Paulo pregava, o povo de Bereia, ia lá conferir nas escrituras, estudar as escrituras. E eu finalizo esse nosso papo te falando que a sabedoria não está só nas escrituras. As escrituras é fonte de sabedoria e nos ensina principalmente o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Mas como Salomão disse nas próprias escrituras, que a sabedoria está na vida daquele que busca e paga o seu preço. Então muitas pessoas que não são cristãs, médicos, buscam a sabedoria na medicina, encontram. Engenheiros buscam sabedoria da construção, encontram. Psicólogos buscam sabedoria na questão das emoções, sentimentos, encontram. A sabedoria, ela está para todos, e não somente para mim, para você que somos cristãos. Está para aqueles que dão valor a ela. Se você der valor à sabedoria e pagar o seu preço, você também vai ter. Mas não pense que o fato de você ser crente, que o fato de você ir na igreja domingo, que o fato de você ir na campanha, que o fato de você orar e pedir a Deus, você vai ter sabedoria. Se engana não, sabedoria é mais difícil. Quando você lê o livro de Provérbios, você vê o quanto Salomão estudou e buscou para ter uma sabedoria que Deus havia liberado sobre ele, mas que ele teve também que pagar o preço. E olha que buscando tanta sabedoria, pensa nas burradas que Salomão fez na vida. Então a sabedoria não é algo fácil. Eu quero nesta tarde te dizer que há um caminho de sabedoria em todas as áreas da vida e que a partir de hoje você possa buscar a fé, mas acrescentar a sabedoria.